vocês? Então, hoje vamos seguir com a nossa aula. Eu vou dar matéria de quarta-feira hoje, porque na quarta-feira eu dei matéria de sexta, porque eu tava sentindo muita dor. Continuo inchada, porém com menos dor do que antes. O que eu quero falar para vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão. A partir de agora nós vamos estar revisando o conteúdo de língua portuguesa, utilizando o livro de atividades de língua portuguesa, ok? Então, hoje nós vamos iniciar na página 43 com o gênero notícia. O que nós temos que lembrar sobre a notícia? Ela é um gênero de renovação constante, porque a gente sempre está vendo coisas sobre o nosso dia a dia, informações, podem ser internacionais, nacionais, regionais, ou até mesmo sobre celebridades. A notícia ela pode ser passada, transmitida de várias formas. Através de jornais impressos, televisões, rádio, internet. A notícia pode ter também o quê? Informações explícitas e implícitas. O que são informações explícitas? São aquelas informações que a notícia, que algo já está claro, fica bem claro para a gente. O implícito não, o implícito é o quê? Que deixa a entender. É o que nós precisamos deduzir, inferir, certo? Outra coisa que nós devemos lembrar também é que a notícia, ela contém textos descritivos e também contém textos narrativos, certo? Lembrando que ela deve ser objetiva, conclusiva e direto ao ponto. Outra informação importante sobre a notícia é que o redator, ou seja, a pessoa que escreve a notícia, ela não pode opinar, ela não pode mostrar clareza na sua opinião em relação àquele assunto. Devemos lembrar também que para escrever uma notícia nós temos nós temos uma estrutura a ser seguida, certo? Várias informações que são importantes, que não podem faltar, que é o quê? Quem, o que, onde, quando, por que e como aconteceu. Depois, nós temos um patamar inferior, porém não deixa de ser essencial, que é o contexto explicativo. O que seria isso? São dados importantes, mas que não são aquelas coisas essenciais que eu falei primeiro, certo? E por último, nós seguimos o quê? Com as informações complementares, que servem somente para complementar a matéria. E em ciências nós vamos falar o quê? Sobre os órgãos reprodutivos da planta, certo? Flores e frutos são característicos da angiosperma. Vamos lembrar quem são as angiospermas? São as plantas com semente, flores e frutos. Vou ler um trechinho para vocês que está aí no livro de vocês na página 54, ok? Flores e frutos são característicos das angiospermas. As flores têm função de proteger os órgãos masculinos e femininos produtores de gametas. E os frutos protegem as sementes e auxiliam na dispersão delas. Assim, flores e frutos e sementes estão envolvidos na reprodução das plantas, por isso são classificados como órgão reprodutor. Agora eu vou falar sobre cada um para vocês, mostrando as imagens, tá bom? As flores, elas têm estrutura responsável pela fecundação, ou seja, a união do gameta masculino com o feminino. É a partir desse processo que ocorre o desenvolvimento e crescimento de sementes e frutos. Frutos, eles têm a função de proteger as sementes em sua formação e seu amadurecimento, auxiliando também em sua dispersão, pois geralmente são apetitosos e chamam a atenção de algumas espécies de animais. Os frutos geralmente se originam do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação. Quando maduros, podem ser carnosos, como pêssego, abacate, laranja ou pepino, ou secos, como trigo, arroz, milho, bem como as vagens de ervilha, feijão e soja. Alguns frutos são classificados como pseudofrutos ou falsos frutos ou frutos acessórios. Estes não são verdadeiros, porque não provêm do ovário da flor. Neste caso, originam-se de outras partes dela, como por exemplo a maçã, pera, morango, caju.
Alguns são classificados como pseudofrutos múltiplos, quando são formados por inflorescências. Um exemplo é o abacaxi, formado pela inflorescência de uma espécie de bromélia. Como as flores estão agrupadas, as estruturas florais começam a se espessar após a fecundação. As sementes são compostas por embrião, reserva nutritiva e envoltório de proteção. Essas substâncias nutritivas estão localizadas em regiões da semente chamadas de cotilédones. Cada semente de angiosperma pode ter um ou dois mais cotilédones, e esse é um critério para dividi-las em dois subgrupos, as eucotiledôneas e as monocotiledôneas. Quando existe apenas um óvulo dentro do ovário da flor, uma única semente se forma, que é o caso do pêssego, do abacate, da manga, entre outras frutas. E quando existem vários óvulos, formam-se várias sementes, como por exemplo a laranja, o mamão, o tomate. Língua inglesa, conectores. Na página 14, nós vamos ver mais um pouco dos conectores. Esses mais fáceis ainda, porque nós vamos conseguir associá-los com os advérbios que estamos vendo em língua portuguesa. Vocês vão ver um pouquinho por quê. Olha, na número 1, está pedindo o quê? Para vocês identificarem os conectores. Esses conectores que é para vocês identificarem, nós já vimos, nós já aprendemos. So, buddy, or, ten, isso mesmo. Então, tem o então, ou, mas. O então, nós vamos ter ele escrito de duas formas diferentes, com significados diferentes, ok? Um é para sequência, para dar sequenciação no que você está falando, e o outro é para um resultado, certo? É uma conclusão, ok? E na número 2 é para vocês escreverem esses conectores que vocês encontraram, cada um com o seu significado correto, certo? Na número 3, eu vou colocar a tabelinha aí para vocês traduzida, certo? Nós temos outros tipos de conectores, que são os de razão e causa, né? Em português nós temos o de modo, de causa, que é o a fim de, devido a. Temos também o de exemplo, que é o por exemplo, for example, search as, que é o tal como. Temos o de contraste, que é o apesar, on the other hand, por outro lado. Temos os de ênfase, né? O nome já fala ênfase, que é o actually, que é na verdade ou na realidade. Tem o really, que é realmente. E na atividade debaixo desse quadro que tem aí para vocês, vocês vão fazer o quê? Sublinhar, certo? Para qual que vai ser a conexão correta que completa essas frases, ok? Então vocês vão estar o quê? Sublinhando elas. Agora eu vou colocar o quadrinho aí para vocês, para depois ir para a próxima página. E para concluirmos inglês agora na página 15, a número 1 e a 2 vocês vão completar com o quê? Com os pronomes objetivos que nós já vimos, certo? Deles, delas, eles, elas, vocês e por aí vai. E a número 3 nós vamos completar com o quê? Com as estações do ano, que nós também já vimos, certo? Summer, spring, autumn, winter, certo? Com as estações do ano. Vocês traduzem as frases e veem qual estação do ano mais dá certo com essa frase e completa, ok? Agora vamos para História e Geografia. Como eu passei a atividade antes de fazer o vídeo para vocês, né, o vídeo explicativo, o que eu vou fazer hoje? Eu farei um vídeo somente comentando as respostas das atividades que eu enviei para vocês, tá bom? Então vamos iniciar em História na página 53. O que mais chama sua atenção ao comparar os dois mapas, né? Nós temos dois mapas aí. Um apresenta os troncos linguísticos e o outro apresenta o quê? As línguas indígenas, né? As famílias linguísticas.
aqui do Brasil, nós podemos observar o quê? Que as famílias linguísticas são maiores, né, mais quantidade, do que os troncos linguísticos aqui no Brasil. Por quê? Porque elas se tratam de subdivisões. Na página anterior tem um mapinha mostrando o quê? Os troncos linguísticos, certo? Que são os grupos de família de língua aparentada, ok? Agora na página 54, número 2. Quais eram os troncos linguísticos mais expressivos no período anterior à colonização, ou seja, antes da colonização? E na atualidade eles continuam nessa posição? Então, quais eram os troncos linguísticos mais expressivos? Tupi-Guarani, Caribe, Aruaque e G. O mapa atual, ainda que bem menor na proporção, ele basicamente mostra os mesmos troncos linguísticos como predominantes. Então, sim, eles continuaram predominando, apesar de terem reduzido em grande quantia. Número 3. Quais eram as regiões em que predominavam os troncos linguísticos que você citou na resposta 2? Atualmente, onde predominam as línguas indígenas? Então, vamos lá. Os indígenas estavam espalhados por todo o território nacional. Então, todo o Brasil nós tínhamos os indígenas. O Tupi-Guarani era no litoral do território, com o qual os europeus tiveram os primeiros contatos. O Caribe era na região norte. O Aruaque no Amazonas, Roraima e Amapá. E o G na região centro-oeste. Atualmente, eles se concentram na região norte, especialmente no Amazonas, em Rondônia e no Pará, além do Mato Grosso também, que faz parte da região centro-oeste. Número 4. Em sua opinião, por que os indígenas atualmente podem ser encontrados predominantemente em uma região do país? Como nós vimos, eles estão localizados mais aonde? Na região norte, correto? Porém, o livro quer saber sua opinião, mas eu vou dar a minha opinião. A gente pode considerar o quê? A diminuição da população por conta dos contatos que os indígenas tiveram com os europeus. Como os europeus custaram chegar lá no norte, então lá ainda hoje vivem alguns indígenas, certo? Eles também não tiveram conflito direto com os portugueses, eles evitaram muitas mortes por doenças trazidas dos europeus. Eu estou falando só português, mas são os europeus, né? Nós sabemos que tínhamos ingleses, espanhóis, então vamos falar europeus, ok? Também porque houve menos escravização e o deslocamento de muitos desses indivíduos foram para onde? Para o interior, para o território norte, buscando afastar dos europeus e estabelecendo inicialmente no litoral, né? Que eles estavam no litoral e foram para o interior, lá para o norte. Agora na página 58, número 1. O que há em comum entre letra A, as duas gravuras, a imagem 1 e a 3? O que a gente pode ver em comum aí? Que os indígenas que estão representados, eles têm o quê? Adorno na cabeça, certo? E esses adornos são feitos de quê? São feitos de penas de animais. Então, isso que a gente pode observar em comum entre eles. Letra B, a segunda gravura e a primeira foto, né? Imagem 2 e 3. Em ambas vemos o que? Mulheres amamentando seus bebês, certo? E na letra C, a segunda gravura e a segunda foto, a imagem 3 e 4. O que nós podemos observar também? Em ambas, vemos o que? As mulheres fazendo as pinturas nos corpos dos homens, ok? Número 2 agora. Apesar das semelhanças, as representações são idênticas. Nós vimos alguma semelhança entre essas imagens e as fotos, certo? Ele quer saber o quê? Se elas são idênticas. E o que levou você a chegar a essa conclusão? Então, gente, por mais que elas tenham alguma semelhança, essas imagens não são idênticas, como diz a pergunta aí. Por quê? As gravuras antigas é possível a gente identificar o quê? Um aspecto cultural, certo? Que
permaneceu na vida dos povos indígenas, como a pintura corporal e os adornos, né, os enfeites que eles usam. Contudo, o que a gente percebeu? Que houve algumas alterações com a passagem do tempo, uma vez que os indígenas também adotaram é, elementos não indígenas, certo? Elementos mais da nossa sociedade para a vida deles. Né? Vocês podem ver que alguns indígenas usam roupas, né, nas duas imagens, e nas duas gravuras de cima não, eles não usam roupas, eles usam somente a vestimenta que eles usavam mesmo. Página 65 agora. Observe o quadro abaixo com dados numéricos sobre os povos indígenas brasileiros. Letra A. Quantos anos o território que hoje o Brasil ocupa já era habitado? Há 10.500 anos atrás. Letra B. Qual era o número da população dessas terras à época da chegada dos portugueses? Era de 2 a 4 milhões de habitantes. Quantos povos desse território abrigava naquele período? 1.000 povos, 1.000 tribos diferentes. Quantos indígenas vivem atualmente no Brasil? Quase 900 mil. Então, de 2 a 4 milhões para 900 mil é bem pouco. Quantos povos o Brasil abriga atualmente? 255. Nós éramos 1.000. E letra F. Quantos grupos indígenas sem contato com não indígenas ainda existem atualmente no Brasil? Mais de 100. Ok? Então, o que é possível a gente concluir ao analisar esses números? Certo? É importante a gente ver o quê? Que a população entre os indígenas e o desaparecimento de um grande número de povos e das suas línguas também, né? Os números caíram bastante. E o fato também de haver alguns povos que não têm contato nenhum com nós, que não somos indígenas, né? Mesmo numa época onde o mundo parece estar totalmente conectado, ainda há povos que não têm o contato que nós temos, não têm o contato com pessoas que não são da tribo deles. Então isso é uma coisa bastante interessante. Agora vamos analisar essas afirmativas e julgá-las como certo ou errado, ok? Letra A. Apesar de existirem povos indígenas com nomes diferentes, todos eles tinham características iguais e falavam a mesma língua? Errado, né, gente? Nós vimos o tamanho do mapa das línguas indígenas que tem. Então, a resposta correta fica sendo: os povos tinham características diferentes, assim como eram diferentes as línguas faladas. Letra B. Entre os diferentes grupos indígenas, as tarefas eram divididas entre as pessoas de acordo com suas habilidades? Falso também, errado. Porque entre as comunidades indígenas, a divisão de tarefa era feita baseada no sexo, feminino e masculino, e não baseado na habilidade que os indígenas tinham. Letra C. Tudo que era produzido nas aldeias pertencia ao membro mais velho? Errado também. Nós podemos estudar isso, né? A afirmação está errada. Então, era tudo bem dividido entre si. Número 3. Complete adequadamente as frases e a cruzadinha e descubra a palavra que aparecerá nos quadrinhos destacados. Então, eu vou ler as frases para vocês e já vou substituir as palavras que estão só com tracinho, tá bom? Letra A. Os povos que não foram cristianizados desde a chegada dos portugueses são politeístas, acreditam em mais de um Deus. Letra B. Os ritos de passagem são as cerimônias que marcam a mudança de um indivíduo ou grupo de uma situação para outra. Letra C. O cotidiano organizado com base na ideia da existência dos espíritos em todos os seres é explicado por meio das lendas e mitos. Faz parte um pouco também do nosso folclore, né? Um personagem importante para a religiosidade é o pajé ou o xamã. Letra E. Diversos povos construíam suas aldeias com estruturas para proteção contra ataques como paliçadas e fossos. A guerra era interpretada como um elo com o passado em comum e com os antepassados.
E letra G, um dos elementos de guerra que surpreenderam os europeus foi o rito da antropofagia. E letra H, muitos povos acreditavam que, ao comerem o inimigo, estavam incorporando o quê? Sua coragem. Por isso que eles comiam os inimigos deles, certinho? Espero que vocês tenham realmente feito a leitura desse capítulo, né? Lembrando que mês que vem já temos as provas, ok? Agora vamos para a geografia. Geografia, nós vamos falar o quê? Sobre o espaço agrário brasileiro. Eu vou fazer da mesma forma que nós fizemos em história, ok? Vou fazer os comentários corrigindo as atividades. Na página 26, eu tenho atividade para vocês fazerem aonde? No caderno, copiar e responder, ok? Com base no que você estudou sobre extrativismo vegetal. Gente, extrativismo vegetal a gente vê o que lá no quarto ano já. Então, assim, agora foi aprofundamento e revisão. E comunidades tradicionais respondem as questões seguintes. Qual problema ambiental pode ser causado pelo extrativismo vegetal? Isso daí é o que a gente mais vê nos dias atuais, né? Que é o que? O desmatamento o desmatamento das florestas e o corte ilegal das árvores, né? Da madeira. Número 2. O que são comunidades tradicionais? Cite exemplos. Comunidades tradicionais são grupos de identidade própria com distintas formas de organização social que apresentam forte relação com seus territórios, de onde extraem os recursos para sua sobrevivência econômica e cultural, utilizando conhecimentos ancestrais. Ou seja, eles evitam de usar o quê? A tecnologia, certo? Um exemplo são os quilombolas, os ribeirinhos, os caiçaras, os caipiras, babaçoeiros, caboclos e os seringueiros. Seringueiros, eles fazem extração na seringueira, que é para fazer o quê? Para fazer a borracha, né? Então, assim, essa forma que eles fazem isso é bem ancestral mesmo, que põe a vasilhinha lá na árvore, faz o corte para quê? Para ir pingando a seiva dentro da vasilha, é assim que eles colhem. Número 3. Quais são as principais atividades econômicas dessas populações tradicionais? De que maneira exploram a natureza para desenvolvê-las? O extrativismo, agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte, certo? Número 4. Por que é importante criar reservas extrativistas? Porque as reservas garantem a manutenção dos territórios ocupados pelas comunidades tradicionais, que se sustentam com os recursos naturais extraídos do lugar onde vivem. Além disso, essas comunidades têm uma ligação ancestral com esses territórios. Número 5. No município onde você vive, habitam populações tradicionais? Quais são elas? Que atividades elas realizam para garantir a própria sobrevivência? Aqui em Anápolis não, porém em Goiás nós temos os calungas, né, que é um quilombo. Página 29, número 1. Que fatores naturais mais influenciam as atividades agrícolas no Brasil? Então, dentre esses fatores nós temos o clima, o relevo e o solo. Todos esses favoráveis aqui em Goiás para nossa criação de gado. Nossa, que eu falo até parece que eu crio, né? Mas é em relação ao estado. Número 2. Como o clima interfere na produção agrícola? O clima determina, por exemplo, o tipo de cultivo que é propício para determinada região. Longos períodos de estiagem, o excesso de chuva, geadas e granizo prejudicam a produção agrícola e podem gerar prejuízos. As elevadas temperaturas do clima tropical, que atuam em quase todo o território brasileiro, favorecem o cultivo de lavouras tropicais, como café, soja, cana-de-açúcar, cacau e laranja. Número 3. Explique as principais características dos solos brasileiros e as principais causas de sua degradação. Então vamos lá. Quase metade dos solos brasileiros necessita de técnicas específicas, como o uso de fertilizantes para ser aproveitado na agricultura. Um exemplo é a nossa terra aqui em Goiás, mais especificadamente em Anápolis. Nós precisamos fazer o que? A calagem, que é jogar cal na nossa terra,
né, para ajudar na plantação. As queimadas e o plantio em regiões de declives, como técnicas inadequadas de cultivo, prejudicam o solo, pois aumentam o escoamento da água das chuvas, ocasionando perda de fertilidade e vossorocas. Página 33, número 1. Com base na leitura do gráfico acima, descreva a principal mudança do uso da terra observada no Brasil entre o ano de 2000 e 2014. Né? Vocês viram aí que houve uma queda. A principal mudança foi a diminuição da área florestada, né? Na área de florestas, para o aumento da área destinada às atividades agrícolas. Então, o que? Houve um desmatamento das florestas para o uso de atividades agrícolas, tanto plantação quanto criações de gado, de animais, né? Porque não é só gado. Número 2. Explique a relação entre a diminuição da floresta e o aumento da área destinada à atividade agrícola ocorrida entre 2000 e 2014. Possivelmente houve desmatamento para o aumento da área de cultivo, por isso houve redução da área de florestas e o aumento de área agrícola, pois os demais usos sofreram pouca variação. Página 34, número 1. Estabeleça as diferenças entre a pecuária extensiva e a intensiva quanto ao modo de criação, extensão da área e produtividade. Então vamos lá. Na pecuária intensiva, o gado é criado em estábulos ou pastagens cultivadas e recebe cuidados especiais. A área destinada ao rebanho é menor e a produtividade elevada. Já na pecuária extensiva, o gado é criado solto, em pastagens naturais e com menos cuidados. A área destinada ao rebanho é maior e a produtividade é inferior. O que é monocultura? Quais são as vantagens e desvantagens dessa forma de cultivo? Monocultura é o cultivo em uma determinada área de um único produto agrícola. A principal vantagem é a economia na compra de insumos, como semente e fertilizantes, reduzindo os custos da produção. Porém, entre as desvantagens estão os riscos de esgotamento do solo e a dependência do agricultor daquele único produto, cultivado para comercialização. Caso tenha prejuízo, seria mais difícil que dele se reequilibrar financeiramente. Número 3. Analise a expansão das fronteiras agrícolas como um fator de aumento da concentração de terras no Brasil. A expansão da fronteira agrícola baseou-se na mecanização e na utilização de insumos agrícolas com elevado custo, o que inviabilizou a participação de pequenos produtores. Sendo assim, eles acabaram vendendo suas terras aos grandes proprietários e aos grupos empresariais, resultando na concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Página 35, número 4. Qual é a importância da agricultura familiar para o país? E qual é a consequência da diminuição das áreas destinadas a ela? Grande parte dos produtos básicos destinados ao consumo interno é produzido pela agricultura familiar. A diminuição das áreas destinadas a ela prioriza a agricultura empresarial, voltada para a exportação, e a monocultura. Isso poderia causar o aumento da importação de produtos básicos para o consumo da população. Um exemplo disso, gente, dessa consequência é o quê? Eu não sei se vocês observaram, mas o quilo do arroz, o quilo não, o saco, né, de 5 quilos, de R$ 15 ele subiu para 22. Então, houve um aumento muito grande no valor desse alimento. Por quê? A maioria do nosso arroz foi importado para a China. Com isso, houve uma diminuição aqui no Brasil, então os preços aumentam, ok? Número 5. Em sua opinião, em que a reforma agrária poderia contribuir para amenizar o problema da desigualdade no campo? A reforma agrária é a redistribuição de terras ociosas do espaço rural, né? Porém, nem sempre essa distribuição é feita de forma correta. Por quê? Muitos dos sem terras acabam o quê? Pegando várias terras dessa distribuição agrária, certo? Aí vamos supor que você tem a sua terra. Por mais que você não esteja plantando, não esteja cultivando, a terra é sua, é um direito seu. O que esse pessoal da reforma agrária quer fazer? Distribuir essa terra
para quem não tem terra e fala que vai o quê? Plantar. Mas muitos dos sem terras pegam essa terra e vendem, certo? Ao invés de fazerem o cultivo ou a plantação familiar. Então, isso daí é a resposta pessoal. Não vou opinar dessa vez. Número 6. Este mapa mostra os limites do Cerrado brasileiro. Em laranja aparece a vegetação suprimida dessa área até 2010. Em verde, a vegetação que sobrou, denominada remanescente. Relacione os aspectos observados no mapa com o que você aprendeu sobre a expansão da fronteira agrícola no Brasil. O que a gente pode observar aí, né? Que a expansão da fronteira agrícola no Brasil está relacionada à ocupação pela agropecuária de áreas desabitadas ou pouco habitadas, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Nessas regiões, a expansão ocorre por meio da derrubada de florestas, com o objetivo de utilizar as terras para o cultivo. Esse é um dos motivos para a redução do cerrado, certo? Vocês lembram que eu falei que o cerrado atualmente ele é um hotspot, né? Vocês lembram, né, que eu falei que o cerrado é um hotspot porque ele corre o risco de quê? De ser extinto, né? Ele é um bioma que corre o risco de ser extinto. E um dos motivos é esse, é o desmatamento para criações agrícolas. Não só plantação, mas para criações de gado também. Meninos, então é isso. Eu quero pedir 1000 perdões para vocês, porque vocês viram que eu estava tropeçando nas palavras, né? Ainda não tá bom para eu falar 100%, mas a gente vai levando aí, vai dando certo. Essa foi a nossa correção de História e Geografia. Então, quando eu enviar a correção para vocês, não vai ter História e Geografia, tá? Vai ter Português, Matemática, Inglês e Ciências. Então é isso, meninos. Tchau, tchau. Até mais. Você tá bem? Vai dar pra jogar? Claro que não! Você não tá vendo? Eu machuquei meu dedão, ó!